Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes com os anciãos, os mestres da lei e todo o sinédrio reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu. Tu dizes. Os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente. Nada tens a responder? E de quanta coisa te acusam? Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso, chamado Barrabás, entre os bandidos, que numa revolta tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era costume. Pilatos perguntou: Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: E quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Eles tornaram a gritar. Crucifica-o. Pilatos perguntou. Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força. Crucifica-o. Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então, soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça e começaram a saudá-lo. Salve, rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-no de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre e Rufo, que voltava do campo, a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, quer dizer Calvário. Deram-lhe então vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então o crucificaram, repartiram as suas roupas, tirando a sorte para ver que parte caberia a cada um. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E ali estava uma inscrição com o motivo de sua condenação: o Rei dos Judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que por ali passavam o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o templo e o reconstrói em 3 dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, com os mestres da lei, zombavam entre si, dizendo: A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o Rei de Israel,
e desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, houve escuridão sobre toda a terra, até às 3 horas da tarde. Pelas 3 da tarde, Jesus gritou com voz forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani. que quer dizer, Meu Deus, por que me abandonaste? estavam ali perto, ouvindo-o, disseram, Vejam, ele está chamando Elias. alguém correu e embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu de beber, dizendo, Deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Nesse momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em duas partes. Quando o oficial do exército, que estava bem em frente dele, viu como Jesus havia expirado, disse: Na verdade, este homem era o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se e obedeceu, bom Jesus. Humilhou-se e obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se e obedeceu até a cruz. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós estamos então celebrando o domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, unindo essas duas celebrações, entrada de Jesus, entrada triunfante de Jesus em Jerusalém e também o relato da sua paixão. E estamos com isso, com essa celebração, abrindo a grande semana, chamada Semana Santa, onde nós vamos então seguir com Jesus os seus últimos passos, a sua entrega, a sua doação total. É tempo de Quaresma. Quaresma se encerra na quinta-feira. É bom avisar a todos, sobretudo para quem tem o seu propósito quaresmal. Então, a Quaresma se encerra na quinta-feira, antes de começar, então, a missa em Cena Domini, ou a missa da Ceia do Senhor. Até aquele momento, antes de começar a celebração, é Quaresma. Então, fiquem atentos a isso, não achando que hoje encerra o tempo quaresmal. Ele não se encerra hoje. Encerra na quinta-feira com a abertura do chamado Sacro Tríduo Pascal, chão, morte e ressurreição do Senhor. Então, nós, nessa semana, essa grande semana, nós queremos então seguir os passos de Jesus, a fim de rever a nossa vida, mas sobretudo de poder acolher a entrega, o amor que esse Deus tem por cada um. Ele me amou e se entregou por mim, como está no texto da carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, mais para o finalzinho do versículo 20, começa dizendo, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Né? Termina dizendo que ele me amou e se entregou por mim. Então, é essa experiência que nós queremos fazer ao longo dessa semana.
sentir concretamente o amor de Deus e perceber a sua entrega por nós, mesmo quando nós somos todos pecadores. Não há mérito nessa entrega. O Senhor não se entrega porque nós somos, não é, perfeitos, corretos, bons. Não, nós estamos caminhando para, não é, ir sendo transformados, mas transformados pelo Senhor, por essa sua entrega, por essa sua doação. Nós ouvimos o texto de Isaías, o profeta Isaías, tem aqui um bloco de 4 cânticos, nós chamamos os cânticos do servo sofredor, e nós ouvimos um dos cânticos desse servo, que mostra uma atitude de obediência, de escuta, porque no contexto bíblico escutar é o mesmo que obedecer, entende? No contexto bíblico é isso. Quem escuta, obedece. Quem não escuta, desobedece. Então ele escuta e vai realizar tudo aquilo que o Senhor a ele estabeleceu. Toda a sua missão vai ser cumprida. Ele vai até as últimas consequências, não vai fugir. Embora possa ter vontade de fugir. Tanto esse servo como Jesus se identifica com esse servo, nós chamamos de servo sofredor. Então ele tem uma disposição interior, uma atitude de escuta. Por isso nós cantamos o refrão, que está em sintonia inclusive com esse texto. Cada manhã o Senhor desperta o meu ouvido, né? Para eu ouvir, entende? Então o Senhor nos desperta a cada manhã para ouvir a sua palavra. Me excita o ouvido, diz o texto. É interessante isso, me excita o ouvido, diz o texto literalmente, para prestar atenção como discípulo. Ou seja, para seguir e viver de acordo com aquilo que o Senhor me fala, passa, orienta. Então é a sintonia com a palavra de Deus. Mas ele diz também que ele não ficará abandonado. Embora tenha esse sentido, nós cantamos no Salmo, meu Deus, por que me abandonar? Ainda que ele tenha sentido esse abandono, existe uma confiança, tanto nesse servo como em Jesus. E o texto termina dizendo assim, porque sei que não sairei humilhado. Vai acontecer tudo. Né? Jesus vai ser rejeitado, vai ser passar pela paixão, pelo sofrimento, vai morrer numa cruz, como ouvimos no relato de São Marcos, mas ele sabe que não sairá. Porque Deus, diz ele, eu acho isso belíssimo, ele é o meu auxiliador. Isso é muito confortador para cada um de nós. Diante das situações nas quais nós também passamos. Aquilo que também devemos enfrentar em nossa existência, com essa confiança de que não sairemos humilhados. E mais ainda de que o Senhor é o meu auxiliador. Aliás, por 2 vezes o texto diz isso, se vocês prestarem atenção. Por 2 vezes. E isso deve fortalecer a cada um de nós, confortar o nosso coração. E não é qualquer conforto, não é qualquer consolo, entende? Mas é a força, é esse dínamos, é esse dinamismo que deve despertar em nós para que nós possamos enfrentar o que der e vier na nossa existência com a certeza de que nós, às vezes até sentindo que talvez sejamos abandonados, mas isso não é verdade. Nós todos temos um auxiliador, alguém que nos defende, alguém que está conosco e nós não estamos abandonados. Assim se sente aquele servo sofredor. Essa mesma dimensão, se a gente pode comparar os textos, podemos ver também na carta de Paulo aos Filipenses, nesse hino que a gente chama de hino cristológico. No capítulo 2 é um hino. É interessante que é um canto, né? Tem alguns cânticos, a carta aos Colossenses também traz, alguns cânticos que eram próprios da comunidade. Olha a liturgia aí, né? Os cantos precisam ser realmente textos bíblicos cantados, não é? Isso aqui é severo, era algo que a comunidade cantava, Paulo pegou isso e colocou na sua carta. Um hino, onde a comunidade reconhece Jesus como Senhor, onde todo joelho deve se dobrar. Por que isso? Nós vemos no texto, porque encontrado em aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, ou seja, esvaziou-se de si mesmo,
como Deus, desce e assume a nossa natureza, a nossa humanidade, como diz o texto, fazendo-se obediente até a morte. E não é qualquer morte. O texto é bem enfático em dizer morte de cruz. A cruz não é uma invenção, não foi alguém que criou uma certa historinha para nós ou para despertar alguma sensibilidade em nós. A cruz é uma realidade no caminho de Jesus, que é a consequência de uma vida inteiramente doada, inteiramente entregue, especialmente para o resgate daqueles que estavam entregues à morte, ou que estavam à margem de uma sociedade, estavam, de alguma forma, discriminados. Eram aqueles invisíveis naquela sociedade, e Jesus então vem para resgatar estes e para devolver a eles a condição humana e divina que cada um de nós tem. Então, pela sua morte e morte de cruz. E por isso, diz o texto de Paulo, esse hino que a comunidade cantava, Deus o exaltou acima de tudo, lhe deu o nome, como diz o texto, que está acima de todo nome. Assim fala Paulo. Assim é o nome de Jesus, como eu já falei, se dobre todo o joelho no céu, na terra, onde for. É o reconhecimento que o pai tem com esse filho, que não desconsiderou a obra que devia ser realizada. E mesmo pagando um preço alto, muito caro, com a sua própria vida, ele não relega ou não renega esse projeto do Pai, que é de resgatar a humanidade. Eu sei que às vezes é difícil a gente entender isso, eu sei, às vezes é muito complicado entender como é que Deus deixa o Filho morrer numa cruz, de forma tão cruel, de forma tão violenta, como foi a morte de Jesus. O que se passa conosco? O que essa humanidade tem provocado ao longo dos séculos que um Deus precise morrer numa cruz? Me digam. Para assim fazer sanar a violência humana, esse instinto destruidor que se instalou na obra da criação. Pois Deus não nos criou desse modo, mas o mal se instalou no coração humano e na obra que o Senhor contempla e diz que era boa a obra, muito boa essa obra. E então, por que esse mal se instalou? E Deus não fica indiferente, essa obra precisa ser recapitulada, ser restaurada, ser reconstruída. Nós vamos viver essa experiência ao longo dessa semana de reconstrução desta obra. Jesus vai fazer isso e vai devolver ao Pai a obra na perfeição que Ele a criou. Embora ainda nós percebamos que o mal ainda está presente, mas uma coisa nós temos certeza, pela morte e ressurreição de Jesus, de que o mal não tem mais a última palavra, de que é a vida que vai imperar e é a vida que impera. É isso que nós vamos experimentar ao longo dessa semana, ciente desse Deus que me amou e se entregou por mim.